estar entrevistando também o David. Nós contamos com a participação do Vitor Fonseca, que também faz parte do nosso core time. Então, pessoal, aproveitem bastante o nosso evento. Em caso de dúvida, sugestão, crítica, podem estar encaminhando aí no chat, que nós estamos com uma equipe aí só para acompanhar vocês, tá? Então, um ótimo evento. Vitor, é com você. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Vitor, sou aluno de Engenharia de Software, também faço parte do core team aqui do GDSC. E hoje, como a Luana falou, a gente está aqui com um convidado super especial, que é o David Braga, que ele trabalha na IBM, nessa parte de dados. E como a Luana falou, né, tem tudo a ver. A gente veio agora da Maratona Python, que terminou agora no início de dezembro, e muitos de vocês participaram, a gente teve bastante participação, inclusive até que a gente soube, né, a gente foi um dos que tiveram maiores participações do evento, fomos o segundo lugar em âmbito nacional de participação, com bastante inscritos. E a gente teve o grupo lá do Slack, né, que teve essa questão dessa troca dessa informação, foi bem bacana, teve bastante networking. Para quem não participou, assim, perdeu, assim, talvez nas próximas oportunidades, sem dúvida nenhuma, vocês têm que fazer parte disso. E, assim, o curso foi incrível, deu para aprender bastante, tanto para quem já tinha um conhecimento um pouco de Python. Eu, por exemplo, eu aprendi Python mais dessa parte de lógica, programação e algoritmo, que foi uma das primeiras disciplinas que a gente teve aqui no curso de Engenharia de Software. E mesmo assim, teve muito conteúdo bom, muito conteúdo bacana, que deu para absorver bem. E falar de Python hoje em dia, que é uma das principais linguagens, né, das tops 3, sem dúvida nenhuma, ao longo dos últimos anos, você sempre está relacionado com essa parte de dados, né? E eu acho que esse é o momento ideal de a gente fazer essa live, porque a gente entender agora, né, para quem aprendeu agora Python, para quem está vindo dessa maratona, o que esperar, qual área seguir, quais são os próximos passos. E para isso eu deixo agora o David, né, falar primeiro, David, falar um pouco sobre você, né, e dizer realmente se de fato o Python é alguma coisa que está bem ligada com essa parte de dados ou não. Fala um pouco sobre sua carreira, sobre até como que você foi o seu passo a passo até você chegar nessa área que você está hoje. Olá, pessoal, muito prazer em estar aqui com vocês, né? Fico muito feliz pelo convite, realmente é uma honra estar aqui compartilhando conhecimento, obrigado. Vou começar, né? Quem é o David, né? Eu sou um cara que gosta muito de anime, sou casado, tenho filho, né? Moro em São Paulo, tenho alguns projetos particulares, trabalho fortemente ali com estratégias dentro da IBM, né? E olhando um pouquinho para o meu histórico profissional, eu trabalhei inicialmente como desenvolvedor, né? Meus primeiros trabalhos na área de tecnologia, né? Na área de TI, foi a nível já de programação. Então, eu tive uma oportunidade ali, um grande homem, que hoje eu tenho uma amizade com ele até hoje, me abriu uma porta, né? Me deixou ali aprender dentro do seu ambiente, dentro da sua empresa, uma empresa muito honesta, muito poderosa hoje no setor de varejo, né? Ele presta serviços ali para automação comercial, esse tipo de coisa. E nesse período eu entrei como programador, fui aprendendo ali sobre algumas linguagens, inicialmente trabalhando fortemente com toda a plataforma da Microsoft, com toda a suíte ali de serviços, de tecnologias, né, de implementações. Aprendi muito, especializei mais dentro do universo de web, né, desenvolvimento web, a parte analítica de consumo web dentro de aplicações, né, dentro de sites dedicados ao consumo, à venda, essas questões mais de varejo, do setor de varejo e atacado, né, e atacadista. Após esse período, né, de desenvolvimento ali, de programação, sempre olhando para o mundo dos dados, eu entrei e comecei a trabalhar com o mundo de Big Data. Já fazia algum tempo, né, que eu trabalho com isso, então eu tive o privilégio também e uma grande boa sorte, digamos assim, de conseguir entrar num dos cases pioneiros no Brasil dentro do setor de telecomunicações. E a partir disso eu fui me desenvolvendo ali, tanto como um desenvolvedor, digamos, um full stack, né, hoje classificado aí no mercado. Então, aprendi ali desde um back-end até necessidades de front-end e fui navegando nesse desenvolvimento. Aos poucos fui criando ali know-how, né, criando ali expertise
para trabalhar mais com arquitetura, e até hoje, então, né, dentro dos meus papéis, dentro das minhas atuações em projetos, eu trabalho fortemente com a estratégia, né, com o desenvolvimento, liderança de engenharia de dados, com a parte, né, de arquitetura, e também hoje, né, embarcando ali no mundo da ciência de dados. Tem alguns projetos, né, algumas iniciativas, e sempre próximo dessas inteligências. Então, o meu histórico foi forjado, costumo dizer, no âmbito ali do desenvolvimento, né? Aprendi muito sobre cases de negócio, entendi sobre áreas, naveguei em diversos setores, né? Diversas indústrias, então criei ali todo um corpo, né? Todo um conhecimento também de negócio, de assuntos de negócio, e a partir disso hoje eu procuro responder a problemas de negócio, né? Com a inteligência da ciência, com os trabalhos da engenharia de dados. E hoje minha posição na IBM basicamente navega entre essas necessidades aí, né? Falar diretamente, hoje eu sou um especialista em estratégia de dados, né? Então, o que eu preciso, por exemplo, se eu precisar desenvolver alguma aplicação, alguma modelagem, alguma coisa dedicada à inteligência, a gente vai falar de ciência. Se a gente estiver falando ali de uma arquitetura, de uma estruturação de estratégia de dados, a gente está falando de engenharia. E a gente fala um pouquinho a mais aí no encontro de hoje. Mas, basicamente, esse sou eu. E fico muito feliz, novamente, de estar sendo convidado aqui para esse bate-papo com vocês. Não, certamente, certamente, e se Deus quiser, próximos bate-papos também. Ô, Davi, aproveitando esse gancho, assim, eu acho que, pelo menos é uma dúvida minha, acho que talvez de muitos, como que a gente pode entender um pouco, né? O que é, você até mencionou aí, né? Você tem a parte da ciência de dados, a parte da engenharia de dados, o que é cada uma, pode explicar um pouco melhor, assim, quais são os principais conceitos? Porque hoje em dia a gente ouve muito sobre Big Data, Big Lake, e aí são vários termos que não necessariamente são as mesmas coisas. Então, como que a gente pode organizar aí nesse mundo de palavrinhas, nesse mundo de palavras diferentes e novas, como a gente pode organizar essa parte de ciência de dados, engenharia de dados e tudo mais? Perfeito, perfeito. Basicamente, vamos tentar contar uma historinha, né? Hoje, o mundo, né, eu costumo dizer, até em alguns outros conteúdos que eu vou gerando ali, né, que a gente vive a era das estratégias de dados. O que seria essa era das estratégias de dados? Seria um momento que as empresas estão buscando capacitar times, né, ampliar ali os seus parques tecnológicos, entender quais os processos que podem performar e otimizar essas esteiras de desenvolvimentos, e a partir disso você vai entrando ali em todo um conceito, né, de cultura data-driven e tal, e aí você começa a olhar para essas estratégias de dados. Então você não tem um consumo pontual, você não tem uma arquitetura pontual, uma definição de escopo pontual. Você vai sempre trabalhar, as organizações elas sempre trabalham em prol, né, de alavancar as suas estratégias, as suas iniciativas e o seu poder, né, de tomada de decisão. Então a gente entra, né, com diversas necessidades no setor, no mundo de dados, né? Quando a gente fala de dados, a gente tem uma variedade muito ampla, né, de possibilidades, de demandas, né, de cases, de coisas que precisam ser melhoradas, ser implementadas, ser otimizadas, e aí a gente navega. Respondendo a tua pergunta um pouco mais especificamente, falando sobre a engenharia de dados e a ciência de dados. Vamos começar nessa ordem, por quê? Porque hoje a ideia é a gente mostrar meio que como essas áreas se correlacionam, certo? Então, vamos lá. Começando pela engenharia de dados. O que a engenharia de dados é no meu contexto, né, no meu ponto de vista? A engenharia de dados é uma área que ela é responsável pelos serviços, né, pela estruturação e trabalhos dedicados a toda essa conceitualização e implementação de pipelines de dados. Então, eu tenho a necessidade ali, por parte das empresas, de criar uma navegabilidade informacional onde eu vou entregar, né, e vou disponibilizar dados no seu formato de consumo ideal, vou trazer ali condições, tecnologias e uma governança que propicie times de inteligência, times de negócio, gerar indicadores, retirar insights, entender, né, todo o conceito ali de negócio para responder essas perguntas, né, para cases de negócio. Então, a gente tem a área da engenharia de dados criando esses pipelines, implementando essas rotinas, essas estruturas, essas esteiras, né? Então, dentro disso, você vai navegar em diversas situações. Você vai
entender que a engenharia de dados, ela olha desde a aquisição do dado, desde a ingestão dessas informações, a captura ali de fontes externas, fontes internas, né? Por aí vai, a transformação, o enriquecimento, a agregação, vai navegar por toda a necessidade de trabalhar esse dado, de processar esse dado, e vai, né, fazer a disponibilização para o consumo, né? O consumo seria a saída, seria ali indicadores, seria relatórios, seria pessoas, seria gerência, né, coordenação, que precisa daquela informação para tomar uma decisão, ou mesmo para criar campanhas, para fazer algum tipo de consumo analítico naquilo dali, né, ou mesmo com uma decisão direta, tá? Então, algumas das formas de consumo das empresas, só para ficar um pouco mais claro, seria a geração de insights, né? Então, a engenharia de dados ali, por meio de uma arquitetura de dados definida, implementa pipelines, implementa fluxos de processamento de dados, onde eu posso aplicar tanto linguagens como ferramentas, como eu vou ter variados métodos, né, e mecânicas de fazer essa navegação do dado acontecer. E a partir disso, eu consigo disponibilizar a informação para as pessoas adequadas, né? E aí eu vou ter uma amplitude para geração de sites, né? Que seria essa exploração, esse entendimento, né? Das informações de negócio, as validações e comparativo de métricas, né? Então, o que seria isso? Seria muito o universo do BI, né? O Business Intelligence, ele que faz o consumo diretamente de indicadores, de KPIs, né? De coisas que podem ajudar as áreas de negócio a direcionarem melhor, né? As suas iniciativas, os seus esforços, né? Sua energia, como um todo. Temos também fortemente acontecendo em grandes cases, né, em grandes ambientes, a parte do monitoramento, né, que é algo que para muitos cases de negócio se trata de uma coisa muito crítica. Então, a engenharia de dados também, né, cumpre esse papel de criar condicionamento, né, e criar ali ferramental, implementações que eu consiga ter, né, um ambiente monitorado. Também eu tenho todo um suporte à tomada de decisão, que seria a minha forma de consumo do meu dado, né, no geral, e a monetização desses dados. Hoje, as organizações buscam, né, cada vez mais criar produtos a partir de dados. E você tendo produtos a partir de dados, você começa a ter condições de monetizar, de expandir, de compartilhar a tua informação, o teu conhecimento de negócio no formato monetizado, né? Isso é bastante inteligente para as empresas, na questão ali de competitividade, né? Até mesmo de parcerias em segmentos e indústrias, tá? E aí a gente falou da engenharia de dados no geral, certo? Então entendemos qual que é o papel. Então o engenheiro de dados ele vai tanto implementar pipelines, vai sustentar pipelines, vai dar manutenção, vai automatizar, vai criar mecanismos de atualização, né? Então todas essas responsabilidades estão no universo da engenharia de dados. E aí a gente vai ter a segunda parte da história, né? A partir do momento que eu tenho uma base de dados, uma estrutura de dados, uma arquitetura de dados ativa, funcional e disponibilizada, eu condiciono, né, a minha empresa, a minha organização, a consumir essas informações, a utilizar essas informações em prol de uma tomada de decisão mais assertiva. E aí onde entra, né, a área da ciência de dados. Então, a ciência de dados, ela tem a missão ali, tem todo um papel de gerar novos insights, de fazer entendimentos analíticos, de tentar se aprofundar em assuntos de negócio, né? Muitas vezes você recebe uma demanda dentro da ciência de dados proveniente de um problema de negócio. Então, para responder problemas de negócio, é possível aplicar, né, diversas técnicas, diversas ferramentas, diversas metodologias, diversas formas conceituais, né, que você possa entender aquela informação, direcionar insights ou mesmo direcionar, né, direcionar saídas, né, visões, visualizações que possam responder aquele problema para a diretoria, para alguma tomada de decisão diretamente para o problema, né? Então, a ideia, muitas vezes, da ciência de dados é você fazer meio que essa análise, esse entendimento, para conseguir criar ali uma claridade sobre o entendimento daquele problema. A partir disso, você expande o teu poder analítico, você capacita o time, né, tanto as pessoas como também ali as áreas em conjunto, né, os usuários, né, diretamente envolvidos dentro dessas esteiras, eles também se condicionam a entender melhor os problemas que a empresa tem, que a organização tem. E é por isso que hoje, né, a gente tem tanto esse correlacionamento,
digamos, esse trabalho em conjunto do universo da engenharia de dados com o universo da ciência de dados. Se eu resumir para você, né, digamos, numa citação, né, eu gosto de falar que a engenharia de dados é como se fosse o arco, né, e a ciência é a flecha, porque ela ataca diretamente aos problemas de negócio, mas ela precisa da estrutura, né, de um dado com qualidade para fazer essas decisões acontecerem. Não, excelente. Essa daí acho que é a forma mais fácil de entender, né? E assim, agora falando um pouco mais de mercado, porque acho que hoje, sem sombra de dúvida, a gente sabe que cada vez mais a quantidade de dados vai aumentar, porque a gente está tendo a parte de IoT, cada coisa está se conectando cada vez mais. Então, imagina uma Amazon da vida com Alexas espalhado por todo o mundo. Imagino que a quantidade de dados que seja gerado deve ser absurda. E o mercado, acho que acaba acompanhando essa tendência, né? Dentro do seu ponto de vista hoje, como é que você está enxergando o mercado? Como é que ele está? Se realmente está aquecido? Se você acha que nos próximos anos essa demanda ainda vai ser maior? Como que você vê o mercado hoje para aqui da frente? Como que você está imaginando que seja esse mercado da parte de dados, né? Tanto de ciência como na parte de engenharia? Cara, muito boa pergunta, né? E quando a gente fala todo esse contexto estratégico dessas movimentações de grandes players, né, de grandes organizações, das empresas, tanto as pequenas, as médias, né, todas elas também tentam postar ali com as melhores práticas, né, e as melhores formas de aplicar analytics provenientes dos grandes players. Então, existe realmente uma onda, uma movimentação, né, em grande escala acontecendo. A gente está no meio de uma revolução que o dado é o dono dessa revolução, né? Ele é o combustível disso que está acontecendo. Quando você fala sobre mercado, o mercado ele tem diversas particularidades específicas para indústrias e para setores e segmentos, né, variados. Quando a gente olha para o consumo, né, para as necessidades de negócio, para as demandas pelo mercado, você tem ali todo um crescimento de indústrias que são, muitas vezes, pioneiras em determinados assuntos. Então, quando você fala de inteligência artificial, quando a gente fala... Vou até puxar um conceito que eu acho bastante legal, que é um nexo. O que seria um nexo? Seria a conjunção de tópicos, de pilares, né, de assuntos primários, para que a gente consiga correlacionar o que está acontecendo. Então, eu tenho ali, vou criar um nexo aqui para a gente tentar fazer uma analogia, certo? Então, por exemplo, eu tenho o pilar de IoT, né? Então, eu tenho um volume exponencial de dados sendo gerado constantemente. De outro lado, eu tenho Big Data já consolidado, já entendido, muito bem implementado por diversas empresas, né? E hoje é um ferramental com grande poder analítico e poder de processamento para suportar esse consumo Big Data, né? Então, essa alta escala de volumetria, essa alta escala de processamento, essa alta escala para você ter o dado disponível na velocidade correta, no valor correto daquela informação, já está muito ativo, está muito bem conhecido. Então, a gente tem meio que uma ramificação do Big Data com o IoT, né, ampliando essas necessidades e essas possibilidades, e aí a gente vai olhar para redes sociais e inteligência artificial, certo? Então, redes sociais, ela vai trazer toda o condicionamento de você fazer o entendimento de pessoas, né, de comportamento de grupos, né, uma coisa mais social mesmo, né, direcionada para pessoas. E aí você entra com a inteligência artificial criando maneiras de automatizar, de predizer, né, de conectar assuntos diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de cognitive care, né, que seria ali toda uma suíte, né, para trabalhar com cuidado de pessoas, esse tipo de trabalho, URA, né, correlacionamento, comunicação, omnichannel, diversos canais se comunicando ali em prol de resolver problemas de negócio, resolver uma facilitação com usuários, acessibilidade, todos esses quesitos, né? Então, dentro desse nexo, você ramificando Big Data, IoT, redes sociais e inteligência artificial, você tem uma alta frequência de demandas acontecendo. Então, como o mercado hoje funciona, né?
todas as empresas trabalham por escopos, né, a partir de pequenos projetos, ou pilotos, ou necessidades pontuais para alguns cases de negócio, certo? Então, a partir disso, você começa a ter demandas ali, por exemplo, do setor bancário proveniente à análise de crédito, né? O entendimento ali do cliente, o entendimento dos seus consumidores, como amplificar os seus produtos, como melhorar o marketing desses produtos, as vendas desses produtos, como ampliar a carteira com foco no cliente, com foco no perfil, no perfil financeiro desse cliente. Quando a gente olha para o setor de saúde, você tem diversas, né, aplicabilidades para reconhecimento de imagem, diagnóstico, questões ali de videoconferência. Aí a gente vai olhar também para outras demandas do lado da indústria de mineração, olhando ali para a predição de acidentes, olhando ali para conceitos de melhoria e otimização de embarcações, coisas nesse sentido. Então, você tem consumos variados para diversos cases e diversos problemas acontecendo. O mercado consome inteligência artificial cada vez mais. A gente tem ali diversas pesquisas, hoje eu não tenho os números muito frescos, até porque foi uma pesquisa um pouco antiga, que eu tenho a ciência aqui da minha última leitura, né? Mas o IoT, nos próximos 5 anos, entre 5 e 10 anos, é a tendência, né, de alavancar esse universo de dados de forma, sabe, extraordinária. Então, quando a gente falava há 5 anos atrás de poder de processamento, essa barreira foi vencida, porque a gente tem a cloud para impulsionar tudo isso, né? Então, a cloud propiciou toda essa automação, essa flexibilidade, essa velocidade para você conseguir estruturar, provisionar um projeto de um dia para o outro. Então, com esse poder que a cloud propiciou, a gente ultrapassou a barreira, né, do processamento. Agora a gente está numa fase de entender quais dados podem ajudar na tomada de decisão. E com isso, entrando com esse universo do IoT, ampliando essas necessidades, cada vez mais o profissional de dados é demandado. Né? Então, você tem ali o mundo do machine learning cada vez mais presente nas empresas. Hoje, pequenas e médias empresas já começaram a criar seus centros de inteligência, seus centros de curadoria, seus centros, né, de gestão ali, de analytics, de insights, para terem esse diferencial, para engajar, né, para poder alavancar suas iniciativas. Então, as demandas do mercado são variadas. Se a gente elencar setor a setor, cada uma delas tem as suas especificidades, mas também tem muito consumo de melhores práticas em comum. Isso que é o legal. Quando você fala de dados, uma empresa geralmente implementa algo inovador, né? E as outras empresas vão meio que disseminando e pluralizando, né, essas estratégias. Isso é muito bom. Agora, assim, até me surge uma curiosidade, né, dentro do que você está falando, assim, acaba, num primeiro momento, as grandes empresas, elas dominam essa área, começa aí, depois as outras vão acompanhando, e depois você tem as pequenas empresas, né? Eu não sei se talvez semelhante ao que aconteceu agora na pandemia, que todo mundo teve que migrar para o digital, meio que forçadamente. Você acredita que isso vai acontecer, tipo, de maneira que toda empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela vai ter que ter alguém da área de dados, um engenheiro de dados ou um cientista de dados? Você acha que a gente vai chegar nesse ponto e num futuro não muito distante? Eu tenho certeza absoluta. Não é mais tendência, é necessidade. Por que a gente tem essa necessidade? Hoje, quais são as empresas, né, independente do setor, que estão tendo aí uma melhor performance em relação à sua lucratividade, à sua produtividade? São as empresas que criaram aqueles programinhas chamados transformações digitais. Né? A transformação digital, ela pode parecer simples, mas ela é algo que transformou, né, o mundo de dados, né? Ele trouxe os dados para o mundo digital, e essa digitalização criou, né, toda uma complexidade para você conseguir alcançar o teu cliente, né, a tua ponta, o teu usuário final, de uma forma interessante para ele, né, onde ele consiga fidelizar a tua marca, esse tipo de coisa. Então, a transformação digital passou a ser necessidade. Quando a gente fala ali de conceitos de marketing, conceitos de propaganda, né, de campanhas sociais, campanhas estratégicas, em prol de captar novos leads, de captar novos clientes, de vender um produto de forma melhor, ampliar vendas, qualquer coisa no sentido
de crescer uma marca, né, você vai conhecer necessidades da transformação digital. Então, sem condicionar a transformação digital dentro de uma empresa, sem você minimamente ter esses pilares muito bem sincronizados da cultura do Data Driven, que seria pessoas, né, os ativos pessoas sendo as cabeças pensantes e as cabeças que vão aplicar, né, essas melhorias, essas implementações, providas de um processo muito bem estruturado, simples e o menos burocrático possível, com base em grandes tecnologias, né, você vai conseguir impulsionar a tua marca. Então, hoje, sem a transformação digital, sem essas estratégias, as pequenas e médias empresas vão realmente ter uma defasagem. Você percebe hoje, por exemplo, muitas empresas tinham ali, por exemplo, um posicionamento específico sobre seus produtos, né? Quando você traz isso para o mundo digital, você entra nas redes sociais, você entra na internet, você entra no Google, você entra em toda essa escalabilidade, né, visual, né? A partir disso, você não é mais só a empresa, né? Você não é só o mercado do bairro, você não é só mais o mercado da cidade, você vai passar a ser o mercado do mundo. Então, fica naquela proposta, né? É o infinito e além. Se eu tenho, por meio da internet, por meio da digitalização, o condicionamento de escalar minha marca, o que mais eu preciso fazer? Eu preciso realmente me adaptar, eu preciso aprender, né? Então, o momento hoje das empresas é aprendizado constante, capacitação de pessoas para que essa transformação digital não venha como um impacto, né? Ela venha como uma agregação de valor, né? E isso tem acontecido, eu acho, de forma muito interessante em vários segmentos. Eu costumo perceber, né, nos meus trabalhos internos ali, olhando para grandes cases dentro da IBM, que segmentos que antes pareciam ser bastante, digamos assim, manualizados, né, bastante pouco maduros com a inteligência, hoje destoam muito bem, entenderam entenderam como aplicar, né, a inteligência nos seus programas de negócio e performam de forma bastante interessante, né? Então, essas iniciativas, essas estratégias realmente são divisor de águas na amplitude de uma marca. Então, se a gente olhar para pequenas e médias empresas que hoje não estão pensando num conceito de analytics interno, eu acho que vai ficar bastante defasado, e aí os seus concorrentes vão acabar ganhando muito terreno, e aí fica difícil essa briga, né? Acaba criando uma hegemonia, uma situação, né, onde as empresas vão acabar dominando, né, ficando potencialmente muito soberanas sobre outras, né? E a ideia dessa democratização, todas essas estratégias, vem em conjunto. E hoje, querendo ou não, a questão da política, né? A política, o formato de fazer a venda do teu produto, da tua marca, é muito importante. E para isso você precisa escalar, você precisa de cloud, você precisa da internet, você precisa das redes sociais. E aí você, obrigatoriamente, tem que digitalizar. Sim, não, sem dúvida, né? Você acaba entrando naquela situação do que o vencedor leva tudo, né? Hoje em dia a gente tem Amazon, tem Facebook dominando as áreas, né? Mas que bom, a gente está chegando num processo de democratização. Aí agora falando sobre o mercado, o David, assim, queria entender um pouco assim, quem são os principais profissionais? A gente tem dados, ciência de dados, tem os cientistas de dados, o engenheiro de dados, mas quais são os outros tipos de perfis dessa área do mercado de dados? E, assim, qual que é a preparação que a gente precisa ter para caso alguém que participou, por exemplo, da Maratona Python, ou algum aluno como a gente, por exemplo, da engenharia de software, quiser focar na parte de dados? Não, gostei dessa área, eu acho que é interessante, eu quero migrar para essa área. Qual que seria aí, talvez, aí primeiro os perfis, né? Quais são as áreas, as principais áreas, e depois qual que seria a formação requerida, o que ele tem que fazer, qual que é o caminho que ele daí tem que seguir, né? Ótimo, vamos lá. Hoje, a quantidade de demanda do mercado, das empresas para os dados, né, para com os dados, é muito ampla. E ainda está se desenhando a representatividade e a aplicabilidade de muitos perfis, né, de muitas responsabilidades. Temos, né, basicamente, eu vou elencar aqui alguns, né,
que são muito comumente, né, implementados em soluções, na própria IBM, né, quando a gente vai ali estimar um esforço, estimar equipes, né, criar uma squad, que é muito comum hoje nas empresas, né, você ter times ali trabalhando em assuntos de negócios dedicados, ou mesmo em projetos, né, que seja. Hoje a gente tem, né, primeiro, vou começar, digamos, numa escadinha, né, de implementação sobre o dado. Primeiro, a gente tem o analista de dados. O analista de dados, basicamente, é aquele cara que vai analisar as informações, que vai entender, tentar extrair sites, tentar fazer correlacionamentos, fazer exploratórias, e a partir disso, definir ali quais caminhos um time de negócio pode seguir, né? Como gerar um produto, como municiar ali a tomada de decisão. Então, o analista de dados, ele utiliza algumas ferramentas para o consumo informacional, né? Um pouco mais BI, coisa nesse sentido. Aí a gente entra também, após essa questão da análise, eu tenho, né, um arquiteto de dados, que é uma profissão, que é uma função, né, uma role ali, né, que entra bastante forte hoje no mercado, que é o profissional que tem a responsabilidade de criar toda a estratégia de armazenamento e navegabilidade da informação. Então, esse profissional ele vai ter que trazer todas as boas práticas de qual tipo de dado, qual mecanismos de armazenamento, qual estrutura de dado é melhor e mais aderente a um assunto de negócio, a um problema, a um case, né? Então ele vai ser responsável por toda essa estruturação dos armazenamentos da arquitetura do dado geral. Então, como o dado vai ser recebido, em qual formato ele vai ser armazenado, em qual tipo ele vai ser consumido, né? Qual é o melhor política, o melhor formato desse dado ser disponibilizado. Então, tem diversos passos ali dentro de tecnologias de armazenamento, dentro de tecnologias de consumo, dentro do conceito ali e das diretrizes da governança, que ele vai ter que se embasar e criar referências para aquilo acontecer, né? E sempre olhando para boas práticas. Então, a gente falou do analista de dados e do arquiteto de dados. A partir do entendimento de uma arquitetura de dados, eu entro como engenheiro de dados. Então, o engenheiro de dados, ele não vai necessariamente estruturar o armazenamento. Até tem, né? Dependendo da empresa, empresas menores, geralmente tem um perfil ali de engenheiro de dados fazendo meio que tudo, né? Então, o cara cria pipelines, o cara estrutura a melhor forma de armazenar o dado, ele cria ali bases informacionais, ele estrutura data lakes. Pode ser também meio que isso possa acontecer bastante, mas basicamente o engenheiro de dados ele teria que ter a responsabilidade focada na estruturação, implementação e sustentação de pipelines de dados. Então, o que seria os pipelines de dados? Seria o fluxo de integração, ingestão, transformação. Ele estaria olhando para o processamento dessas informações, né? Então, a gente tem um perfil de engenharia de dados. E aí, olhando para o universo mais da inteligência, ali, mais do analytics, a gente vai olhar para o cientista de dados, né? Que é o cara que tem ali todo um know-how, né? Todo um conhecimento, né? Skills dedicados à estatística, skills ali de conhecimento para análises, né? Para métodos científicos, olhando conceitos, olhando toda a parte de modularização, de modelagem das informações, né? Então, esse cara ele tem um perfil bastante amplo e focado em entender o assunto de negócio dentro daquelas entidades, dentro daqueles dados, para poder gerar insights, para poder trazer indicadores e coisas que ajudem na tomada de decisão. Então, temos o analista, o arquiteto de dados, o engenheiro de dados e o cientista de dados. Hoje, no mercado, ele está tendo uma particularidade muito forte. Muitas esteiras, né, muitas empresas começaram com equipes, né, multidisciplinares, olhando ali para um cientista de dados e um engenheiro de dados. E a partir de um determinado ponto, eles perceberam que a maior parte das suas demandas eram um profissional que conhecesse mais dedicadamente o machine learning do que exatamente a questão estatística ali como um todo, entendeu? Então, criou-se, né, o engenheiro de machine learning, que é o profissional que não necessariamente precisa conhecer, não precisa saber fazer um data lake acontecer, não precisa saber entender o data warehouse, ele não tem necessidade de focar muito nessa questão ali da estruturação e da navegabilidade do dado para ser consumido. Ele olha muito mais para parametrização, algoritmos, formas de modelar, quais tipos, né, de modelos a gente tem. Então, ele vai olhar totalmente para o foco em machine learning. Então, o engenheiro de machine learning é responsável por criar essa modelagem, implementar esses modelos, sustentar esses modelos, né, fazer ali os treinos, fazer a
as hiperparametrizações e tudo que for necessário. Então, ele meio que tem ali uma certa similaridade com o cientista, porém, muitas vezes o engenheiro de machine learning pode ter uma formação ali mais próxima à engenharia, mais próxima à estruturação, do que exatamente ao nível estatístico, coisa desse tipo, né? Mas aí vai depender muito da vivência e da experiência desse profissional. E aí, hoje, né, a partir do entendimento que eu tenho, todas essas demandas para trabalhar o dado, para consumir o dado, para analisar o dado, o que eu preciso mais? Eu preciso de um profissional para suportar os ambientes, né? Então, quando a gente está falando do engenheiro de dados, ele vai suportar os pipelines, basicamente, né? Vai olhar para o monitoramento, para esse tipo de coisa. Mas aí a gente precisa de um profissional que automatize isso dentro dos processos, em todas as tecnologias, e também olhe para a questão operacional. O que seria operacional? Seria ali, a partir do momento que eu desenvolvi um modelo, a partir do momento que eu desenvolvi uma aplicação, alguma coisa do tipo, para tomar decisão, como que eu coloco isso em produção? Como que eu disponibilizo isso no formato, né, de confiável, seguro? Então, você entra ali com as questões ali, né? A gente conhece no mercado a terminologia de uma filosofia chamada DevOps, né? A gente tem o DataOps, e aí a gente entra, quando o assunto é Machine Learning, o MLOps, que é um profissional ali que vai estar dedicado a sustentar, a subir, né? A fazer toda essa implementação, né? Esse deployment, né? Que a gente chama de deployment, em produção desses modelos. Então, são muitos trabalhos correlacionados com suítes, correlacionados com plataformas. Esse profissional vai olhar muito para plataformas dedicadas ao deployment de modelos, né? Olhar ali performance, olhar os feedbacks, né? Validar se precisa ser retreinado, tal. Então, olhando mais com um conceito realmente produtivo. E aí, quando eu olho... Davi, não, aproveitar aqui que o pessoal está perguntando aqui, também era uma dúvida minha, mas eu acabei não deixando passar. Mas, assim, o pipeline, assim, de uma forma mais simples, assim, porque para o pessoal que está começando o curso agora, não está habituado com essa terminologia, qual que seria uma forma um pouco mais, umas palavras mais simples, assim, explicar o que é o pipeline para o pessoal entender, que toda hora você sempre está comentando aí. Tá, vamos lá. O pipeline seria um fluxo de dados, né? Meio pela tradução é isso, né? Mas seria um fluxo de dados onde eu tenho desde a aquisição de um dado. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma exemplificação, certo? Eu tenho ali a informação de um Twitter para mim fazer a captação. Então, eu entendo que dentro de uma hashtag, né, hashtag IBM, eu vou ter informações da IBM, né, que vão me ajudar a entender como a empresa se posiciona no mercado, por exemplo. E aí eu vou lá na plataforma do Twitter, na API deles, e crio um mecanismo, né, ou por meio de ferramentas, ou por meio de software, ou por meio de programação, e faço essa integração, essa aquisição da informação. Eu plugo lá dentro da API do Twitter e capturo essa informação. Capturei essa informação está no formato desestruturado, semi-estruturado. Ela não está legível, ela não tem facilidade na análise. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um processamento para estruturar isso em tabelas, trazer essa informação que veio meio mastigada ali, meio semi-estruturada, para um formato onde um analista, onde uma pessoa que conhece SQL, uma pessoa de negócio, consiga criar entidades, correlacionar os assuntos, né? Então, eu fiz a ingestão dessa informação, segundo passo, o processamento para estruturar essa informação, e o terceiro passo, o que poderia ser dentro de um pipeline, dentro de um fluxo de dados? Poderia ser a necessidade de um time de negócio falar, olha, é o seguinte, a informação que você me entregou aqui, ela está no nível granular, ela está linha a linha ali, eu não consigo fazer o entendimento de como a IBM tem feito contratações nos últimos 6 meses. Então, o que pode ser feito? Pode ser feita uma agregação, né, dentro daquele conjunto de informações, onde eu vou disponibilizar para o time de negócio o dado no seu formato sumarizado. Então, eu fiz a ingestão, depois eu fiz o processamento para estruturar, trabalhar e qualificar essa informação. Com a informação qualificada, ainda faltava uma etapa para criar uma estrutura de dado onde a área de negócio possa consumir. E aí eu vou e sumarizo, agrego essa informação e disponibilizo. Então, isso seria um pipeline, né?
E aí, quando a gente fala pipeline, muitas vezes a gente está olhando para uma fonte específica. Então, pode ser, eu quero olhar para fontes do Reclame Aqui, eu quero olhar para fontes da base de dados do SQL de uma empresa X, eu quero olhar para dados de meteorologia de uma API do mercado. Então, cada uma dessas informações pode virar um pipeline, e cada um desses pipelines vão ter regras e necessidades de processamento distintos para poder qualificar a informação de acordo com a minha necessidade. Não. Isso é um pipeline. Não, sem dúvida nenhuma, ficou muito claro, agradeço aí. E aproveitando essa parte vamos falar um pouco assim sobre a questão da formação, né? Porque hoje em dia, com a área de programação, muitas pessoas atuam como desenvolvedor e nem sempre, geralmente, tem qualquer tipo de formação específica. Não vai ter um curso técnico, não vai ter uma graduação, mas dentro dessas áreas de dados, existe alguma formação específica? Isso aqui é ideal que o cara seja formado na parte de engenharia de software ou na parte de análise de sistemas, ou isso na área de dados também acaba não sendo alguma coisa muito, vamos dizer assim, importante, influenciadora? Eu vou te responder essa pergunta muito numa visão particular, tá? Por exemplo, quando eu comecei, vou tentar até não ser tão extenso, porque é um assunto para muito tempo, mas vamos lá. Quando a gente fala de capacitação, quando a gente fala de formação, a gente muitas vezes tem, né, a condição de ir por um caminho acadêmico, ir por um caminho de negócio, que seriam as experiências profissionais, e ir por um caminho de tentativa e erro, autodidata ali, tentando estudar, fazendo cursos específicos, né? Alguns treinamentos, coisas desse sentido. O que eu percebi, tá, no decorrer da evolução dos meus anos de trabalho com dados? Quando eu comecei lá atrás, o currículo era muito importante para o profissional adentrar a área. Então, essa história de autodidata não existia. O autodidata ele não tinha um reconhecimento, ele não tinha um valor de mercado interessante. Então, se eu não tivesse ali uma formação em universidade, se eu não tivesse para determinadas demandas, determinadas posições, uma formação de pós-graduação específica em dados, alguma coisa do tipo, dificilmente eu conseguiria pleitear alguma vaga, certo? Porém, eu costumo dizer que após o Big Data ele trouxe uma coisa muito incrível, que foi a amplitude e a amplificação do mundo, né, do mundo de tecnologia. Por quê? Porque aumentou de forma imensa, né, de forma muito grande, a quantidade de assuntos, a quantidade de problemas, a quantidade de complexidade, a quantidade de negócio, a quantidade de formas de consumir dados. Então, a partir daquele momento, começou a ter uma demanda muito grande. Então, antes, os profissionais que eram por exemplo, era um cara que tinha um MBA e era especialista em uma ferramenta, passou a não ter tanto poder assim dentro de uma empresa. E um profissional, às vezes, mais novo que aquele profissional, começou por conta de estudar bastante, conseguir implementar ambientes locais, conseguir implementar cases e trazer metodologias ali e aplicar aquilo, conseguiu, né, ter ali um conhecimento para poder ajudar nos problemas das empresas no mesmo nível que o profissional que talvez tivesse uma graduação bem maior, né? Então, esse poder do autodidata foi algo que mudou muito o mercado, mexeu muito no mercado. Então, sim, eu acredito que existem diversos caminhos, né? O acadêmico e o formato ali um pouco mais, né, mais particular de se estudar. Mas, basicamente, quando a gente fala de dados, você tem tópicos que são mandatórios para você dominar e para você minimamente conseguir entregar resultados nos trabalhos com dados. O que eu sempre, né, nos meus mentorados, nas pessoas ali que eu tenho possibilidade de direcionar a carreira, de apoiar, né, de dar sugestões e coisas, né, também embasado nas minhas experiências, primeira coisa de todas seria a questão de você conhecer modelagem de dados, modelos de dados, né? O que é modelagem de dados? Vamos tomar um cuidado, porque essa palavra modelagem hoje, o mercado de ciência pegou para ela. E, na verdade, a modelagem de dados é
o entendimento, né, e estruturação de tabelas, o entendimento estrutural das informações, como essas informações se correlacionam, como essas informações podem ser utilizadas, aquela questão lá muito falada, primary key, né, foreign key, todas essas questões de correlacionamento de dados, é onde entra a modelagem, o modelo de dados, né? Então, quando eu tenho ali um modelo de dados, eu entendo o modelo de dados, eu vou começar a entender como os assuntos se correlacionam. Eu entendi como os assuntos se correlacionam, eu começo a entrar nos detalhes. Então, se eu preciso fazer agrupamentos, eu vou começar a entender qual que seriam os caminhos para fazer isso. Se eu preciso fazer processamento, eu vou começar a entender quais as mecânicas para fazer isso. Então, a partir do entendimento do modelo do dado, eu consigo, né, evoluir para as necessidades do meu trabalho. Então, eu vejo muito que entender o modelo de dados, ter ali o mínimo de conhecimento em relação a estruturas de dados, a como as estruturas de dados são armazenadas, é mandatório para quem entra na área. E aí eu gostaria de recomendar aí, né, que sigam, né, continuamente, que tenham uma coisa também, que aí a gente entra, na área de dados a gente fala muito em dois níveis de capacitação, né? O hard skill, que seria aqueles estudos mais técnicos, né? Quando você vai, eu vou fazer um curso de Python, é um treinamento para o seu hard skill, você está evoluindo ali seus skills. E se você for fazer um curso de comunicação, um curso de análise, alguma coisa assim, um pouco mais, você vai olhar um pouco mais para a questão do soft skill, né? Então, você ter o soft skill também aguçado, apurado, é muito importante. Então, quando a gente começa a mesclar, hoje um profissional de dados, ele não necessariamente só vai programar, ele não necessariamente só vai fazer storyteller de informações, não necessariamente só vai fazer machine learning. Não, ele tem que ter ali todo um posicionamento, toda uma explicação, e aí onde você consegue cada vez mais explorar e melhorar esses expertises. São por meio de curadores, né? Por meio de fontes, né? Hoje, no caso aqui mesmo, hoje esse canal está sendo, né, um curador de conteúdo. Então, as pessoas podem consumir isso para poder entender melhor a área, cortar caminho. Muitos profissionais que estavam com dúvida, com alguma nebulosidade em alguns assuntos, podem já ter tido agora um melhor entendimento sobre aquele assunto. Então, o que eu indico muitas vezes é procurar canais, procurar fontes de dados que tragam conteúdos, que tragam abordagens direcionadas ao teu propósito. Crie uma estratégia e um foco. Então, se você viu que trabalhar com Big Data é interessante, é bacana, foque em Big Data, não fique disperso, né? Aprenda o máximo possível das tecnologias, das ferramentas e das aplicabilidades de Big Data. Se for Machine Learning, se for ciência, se for engenharia, a mesma coisa. Até porque não é um período de 1 mês, 2 meses, 6 meses que você vai conseguir dominar a área ou dominar o trabalho, né? Então, você vai aprender continuamente. Eu aprendo continuamente até hoje, né? Não, então, nesse contexto geral, seria isso, né? É muito importante estar próximo de grandes influenciadores, de grandes curadores, né? E, claramente, se você tem a oportunidade de cada vez mais incrementar o teu currículo, faça isso, né? Mas não necessariamente não saia da prática, porque as empresas hoje, elas demandam necessidade da prática. Se você tem muito conceito e muita teoria e pouca experiência na prática, isso pode dificultar o teu caminho no mundo dos dados. Sim, não, sem dúvida nenhuma. Ô, Davi, aproveitando o gancho, a gente já até o André mesmo já tinha recomendado para mim. Eu sei que você tem um canal, um projeto que é uma maestria de dados, que você foca exatamente nessa parte de dados, né, de uma maneira geral. Conta um pouco para a gente sobre esse seu projeto, conta um pouco como começou e assim, quais são os seus planos para o futuro, para ele, como que você está fazendo hoje, como que você está tocando seu trabalho hoje de IBM, esse projeto. Explica um pouco para o pessoal para ver e divulga aí, né, suas redes sociais e tudo mais, para o pessoal saber que tem, né? Eu estava até vendo mais cedo, eu estava um pouco pesquisando, estava vendo a parte da análise de dados, né? E você usando o Python e tal, e é uma coisa bem interessante. Você tem uma didática muito boa, né? Então, fala um pouco para a gente sobre esse projeto aí e conta para ele quando começou, o que você está imaginando para ele hoje, para o futuro. Cara, muito obrigado. Fico feliz de você dar um gancho aí onde eu consiga, né, falar um pouco desse meu projeto, né?
como a gente falou um pouquinho antes, né? O meu histórico profissional hoje já vai por volta ali dos 14 anos, trabalhando com muitas necessidades do mercado, né? Desde um nível de programação, hoje, a atender grandes cases do Brasil, grandes inovações, né? Então, sempre à frente ali de inteligência de mercado. E aí, com toda essa digamos assim, com todas esse histórico, né? Essas oportunidades que eu fui tendo na minha carreira, eu despertei a ideia de criar, né, o condicionamento de compartilhar conteúdo. Então, falando hoje, né, o canal chama Maestria Dados, né? O Maestria Dados, pessoal, é uma proposta, vou chamar de, a minha menina dos olhos, né? É um projeto particular e assim, é o meu projeto onde eu quero canalizar todo o meu potencial, tanto de mentor, como também o meu potencial ali de direcionador, influenciador, para poder apoiar pessoas, né? Então, qual que é a missão do Maestria Dados? Ele nasceu ali com o propósito de compartilhar conteúdos, apoiando, né, profissionais que estão entrando na área, profissionais que estão com intenção de mudar ou até mesmo evoluir, né, dentro da sua área, e profissionais que já estejam no mercado, né? Por que não? Profissionais ali que queiram mais fontes de formação, visto que hoje a tecnologia, a inovação, ela é constante, ela é contínua. Então, a gente sempre precisa, né, se renovar. E aí, o Maestria Dados vai ser uma base de conhecimento, onde eu vou explanar, onde iremos trazer, né, diversos assuntos variados, sempre olhando, né, para um conteúdo de negócio. Então, qual seria o diferencial hoje do Maestria Dados? Além de eu trazer cases, de eu trazer aplicabilidades, de eu trazer ali treinamentos técnicos, eu procuro sempre correlacionar em como isso é implementado nos negócios, né? Como isso é demandado realmente pelo mercado. Então, muitas vezes, eu tenho ali toda uma preocupação por trás dos bastidores ali do Maestria Dados em trazer um formato onde as grandes companhias, os grandes players, fazem o trabalho acontecer. Como que o engenheiro de dados ele é demandado dentro de um banco, por exemplo, dentro de um grande cliente, dentro de pequenas consultorias, né? Então, como que isso funciona? Então, hoje, com essa visão de negócio que eu fui aprendendo, que eu continuo adquirindo ali, né? Eu quero correlacionar com as possibilidades do mercado, com esses perfis de dados e trazer ali todo uma plataforma de inteligência de dados para apoiar essas pessoas, né? E aos pouquinhos eu estou ali incrementando assuntos, a gente fala de data science, a gente fala de engenharia, a gente fala de big data, fala de IoT, de cloud, né? Uma coisa que também é muito nova, que é muito interessante no meu ponto de vista, e eu tenho tido ótimos feedbacks, é que eu vou trazer também todo um módulo, né, de capacitação em relação à gerência de projeto, a entendimento ali como as empresas te contratam, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar na consultoria, como você, né, faz a navegação em projetos, como você é alocado. Então, muitos profissionais que estão entrando na área, eles não têm essa ciência. E o máximo possível desses conteúdos de forma, né, gratuita, de forma ali, eu vou tentar compartilhar, né? Então, aos poucos, a marca vai crescendo, eu tenho ótimos parceiros, pessoas que também têm o mesmo mindset de contribuir, né, de alimentar a área aí de forma interessante, inteligente, né, com bastante preocupação. Esse é o propósito do Maestria Dados. E cada vez mais eu tento separar um pouquinho do meu tempo, né, entre IBM com o Maestria Dados. Então, o Maestria Dados hoje está embrionário ainda, mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar forte aí, né, com parceiros, dando voz à maior, assim, eu quero muito que a marca seja muito inclusiva, né, então traga voz, a gente vai ter muitos profissionais aí, referência do mercado, lives, e cada vez mais a gente vai ampliando. Sim. E agora, aproveitando do Maestria Dado, esse conteúdo hoje que você está disponibilizando é todo gratuito? Como é que funciona? Por onde que você está disponibilizando essa parte desse conteúdo? Eu vi no canal do YouTube, vi algumas aulas que você deixou lá disponível, né? Eu sei que tem um site, até o pessoal já colocou aí do link aí, mas quais são as outras redes sociais que você tem usado? E qual que você acha que é bom o pessoal focar em um e vai lá, que é melhor focar nesse aqui e consome essa informação daqui, que é mais fácil, que está mais organizado, ou que você está sempre atualizando? Então, vamos lá. Qual que é a estratégia por trás, né, da roupagem ali dos assuntos, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no dia a dia,
eu mesmo, né, como por experiência própria, eu gosto muito de consumir o Instagram e eu tenho muitos, né, vídeos pequenos, né, um pouco, é como se fosse um vlog, né, digamos assim, onde os profissionais são um pouco mais informal, né, onde eles trazem aquela visão de negócio, aquela visão de tecnologia, aquela visão de analytics e tal, e mais ou menos essa minha proposta com o Instagram. Aí, só para a gente entender, hoje a estrutura do Maestria Dados, ele tem um site, né? Um site, entre lá, pessoal, www.maestriadados.com.br, né? O site onde eu tenho ali centralização de todos os conteúdos, né? Artigos, onde estão disponibilizados diversos assuntos, também o link para as outras redes sociais, né? Do Maestria Dados. Temos também o Instagram, e o YouTube, né, com toda a estruturação ali dos vídeos, né? Então, basicamente, o que é o carro-chefe ali do Maestria Dados, né? A proposta é que eu sempre atualize constantemente e continuamente o Instagram e o YouTube, né? O YouTube para mostrar as aulas, para trazer lives, para trazer toda a disseminação de conteúdo em vídeos, né, obviamente, e o Instagram seria focado muito nos descritivos, e-books, né, apostilas, estudos, né, dicas, vagas, né, para parceiros, vagas de grupos, vagas de RH, né, todas essas questões aí a gente traz bastante no Instagram. Então, tem também o Facebook e o Twitter, mas são duas plataformas que eu engajo um pouco menos. E hoje, fortemente no Instagram e no YouTube, né? E eu estou pensando também, assim, logo ali com as pessoas ali que eu tenho no corpo, né, de direção ali do Maestria Dados, trazer também para o TikTok, que é uma plataforma que está crescendo bastante. Quanto mais a gente ampliar, né, a amplitude, escalar, né, os conteúdos, a gente vai alcançar mais pessoas, e essa é a ideia principal, é alcançar as pessoas e suportar o máximo possível essas dúvidas aí do mercado e desses profissionais que estão sendo capacitados hoje. Ó, você já tinha comentado um pouco sobre isso, né? E o André está aqui me lembrando aqui de que a proposta que a gente queria te fazer é para fazer uma próxima live e a gente tentar botar isso na prática, fazer um live coding mesmo, aproveitar que a gente terminou a Maratona Python e como Python geralmente tem muito a ver com essa parte, né? Bastante biblioteca específica num Py, pandas que lidam com essa parte muito bem, com essa parte de dados. Aí a gente queria fazer essa proposta, para ver se você topa, para a gente fazer uma próxima live aqui, para fazer um live coding ao vivo mesmo, mão na massa ali, apresentando, colocando a parte prática, né? Porque uma das coisas que a gente acaba notando pelo próprio grupo lá que a gente tem da faculdade, o pessoal que é essa questão mais prática, né? Ainda mais tem a questão dos soft skills, que você mencionou, e isso de fato a área está crescendo e não fica só fechada nessa questão do hard skill, do programar, mas o que encanta a galera até hoje, né? Acho que é o que chama mais a atenção, é a parte do hard skill, é a parte de programar, né? Eu acho que é o meter a mão na massa e acho que isso que o pessoal vai começando a aprender. Eu acho que acaba aquilo que você falou, né? Só conceito não vai te fazer um bom profissional, você tem que ter a parte prática. E aí, esse fica a nossa proposta e eu quero ver de você aí o que você acha aí, o que a gente pode fazer aí mais para frente. Cara, da minha parte já está totalmente aceito, né? Eu fico muito feliz. Eu acredito que toda essa nossa conversa, né? Todo esse bate-papo, falando de mercado, falando de possibilidades, como os perfis de dados são importantes, são demandados e como você pode alcançar uma carreira nos dados, né? Onde a gente consegue materializar isso, onde a gente consegue mostrar para as pessoas uma amostra, né, do dia a dia, obviamente que é pela parte prática. Então, eu fico totalmente disponível aí. Vamos marcar esse próximo papo, né? Talvez a gente possa até pegar um case um pouco mais extenso, fazer uma ou duas rodadas, né? Mas olhando ali de ponta a ponta, aí a gente entra na conversa, né? O que é o pipeline? A gente vai fazer um pipeline na hora, lá ao vivo, né? Vai fazer um encode. Vamos tentar olhar possivelmente ali para um problema que a gente possa modelar, trazer um pouco da ciência também, olhar dashboards, fazer a visualização, os plots, né? Entender ali no geral. Então, totalmente disponível, cara. Ficaria Não, feliz sensacional. e vai ser demais. Vamos pôr pra frente Não, essa ideia. agora já está sacramentado. Agora a gente vai ficar junto com o pessoal aqui interno aqui do GDSC, a gente marca com você
para já começar já o ano 2022 já imaginando quando a gente fazer isso, né? De preferência, aproveitar essa vibe que o pessoal tá da Maratona Python, o pessoal ainda está praticando bastante e aproveitar para fazer isso daí o mais breve possível, né? E agora sim, a gente já está fechando praticamente 1 hora aqui, né? Então a gente vai deixar agora aberto para o pessoal e todo mundo que tiver interessado em perguntar, tirar dúvida, esse é o momento, deixa suas perguntas, pessoal, que a gente vai aqui colocando aqui e a gente vai respondendo, pedir para o David responder aqui. Show. Ó, a gente já tem uma aqui já, que é essa questão aqui, ó. Qual que é a importância do Python? A gente acabou falando muito do Python, né? E qual que é a importância do Python na área de dados, assim? E quais são as outras tecnologias que você hoje considera indispensável para quem está querendo atuar nessa área? Vamos lá. Quando a gente fala de Python, a gente está falando de uma linguagem de programação, beleza? Então, nos segmentos, né, bancários, nos segmentos de seguradora e diversos outros, nós temos o consumo de programação muito alto, né? A gente tem uma classificação chamada ali de alta plataforma e baixa plataforma, né? O que seria a baixa alta, né? Seria ali aplicabilidades, aplicações em mainframe, né? Que seria ali um contexto um pouco de acessibilidade de dados, e outro que seria para desenvolvimento de aplicações, APIs, ingestões, né? Então, onde o Python se encaixa? O Python, ele por ser tão versátil, tão leve e tão intuitivo, digamos assim, a curva de aprendizado do Python é muito menor do que muitas outras linguagens. Então, hoje, eu considero o Python como a melhor linguagem para se trabalhar com transformação, com processamento de dados, porque ele facilita muito, né, a questão ali de entender, saber aplicar um método, saber aplicar uma função, saber aplicar uma lógica onde eu consiga um resultado, um tratamento, alguma coisa nesse sentido. Ele tem uma variedade muito grande e continuamente crescendo de bibliotecas e, né, desenvolvedores ali, open source, né, libs, que estão cada vez mais performando, entregando valor ali quando você precisa, né, responder a algum assunto de negócio, quando você precisa fazer algum trabalho. Então, a amplitude das bibliotecas e das possibilidades com Python é muito extensa, né? É uma tecnologia, é uma linguagem que ajuda muito na questão também de produção, onde eu preciso, é muito simples, né? Fazer um ambiente Python funcionar. Eu tenho ali as questões de versionamento, as questões ali de gestão de versionamento das bibliotecas, mas isso, em comparativo com outras ferramentas, com outras linguagens, é uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala de Java, a parte de compilação, empacotamento, versionamento, geração de pontos JARs, essas questões dão muito mais trabalho. Então, não gosto de ser um cara onde, eu prefiro essa, eu prefiro aquela. Não, você tem que aprender o que for necessário para você ter uma alta performance dentro da área de dados. Então, se você tiver que fazer um trabalho com Java e a demanda do projeto, a demanda do teu cliente colocar como premissa o Java, então você vai ter que destoar com Java. Né? Mas hoje, se a gente falar em relação à produtividade, o Python seria o mais produtivo, seria o mais versátil. Né? E aproveitando esse gancho aqui, o pessoal até perguntou aqui, o Bruno Rangel perguntou aqui, com relação à questão das hard skills, né? Que você considera o mínimo para se aplicar para uma vaga de cientista júnior. Quais seriam essas hard skills que você precisa ter, no mínimo, para essa vaga assim, de cientista júnior, né? Hoje olhando, né, para como se embasando um pouquinho do meu conhecimento ali com meus contatos, né, de RH, né, pessoas ali que trabalham na busca de profissionais, né, e também dentro da IBM, muitas vezes um perfil de júnior de cientista de dados, ele busca bastante o entendimento, né, de uma linguagem de programação. Hoje a gente tem muito fácil, né, nas vagas ali por parte dos clientes, a necessidade de conhecer uma base ali de Python, né, ter entendimento ali. Por quê? Porque, basicamente, a ciência de dados, ela não é uma área onde você vai entrar totalmente cru, né? Teoricamente, você já tem que ter um conhecimento prévio analítico, alguma coisa para você começar realmente a implementar algum trabalho. Claro que cada empresa tem o seu
nível inicial, né? Então, quando a gente fala de um júnior para um projeto A, pode ser diferente de um júnior para um projeto B, né? Por exemplo, assim, fazendo um comparativo. Mas as demandas vão entrando e você também vai entendendo. Então, hoje, ter uma base ali de Python é muito importante, entender, né, os conceitos de modelagem, de modelos supervisionados e não supervisionados, né, entender as métricas ali do machine learning, eu acho super importante para você já pleitear uma vaga, e você olhe também, né, para a questão de qualidade de dados. Qualidade de dados hoje é um diferencial para os iniciantes dentro da ciência de dados, porque a pessoa que tem essa ciência, esse entendimento, ele passa a construir, né, pré-processamento, ele passa a fazer alguns trabalhos com muita mais performance para o teu modelo, porque ele tem uma preocupação nesse sentido. Então, não foquem somente no machine learning, não foquem somente na questão ali de geração de sites, da exploratória, aplicabilidade de técnicas, né, analíticas. Não, foquem também, né, não gastem um tempo, um período dos seus estudos dentro da qualificação dos dados. O que seria a qualificação dos dados? Seria a limpeza dessas informações, encodes, né? Qualificação ali de variáveis nominais, numéricas, o que é isso, qual que é o peso disso nos algoritmos, né? Então, entender essa parte da qualificação, né, é muito importante para você criar esteiras de modelos interessantes, né? E aí você começa, a partir do momento que você tem esses entendimentos, você começa a ter demandas para fazer isso na prática, e você vai percebendo os melhores caminhos, né? Então, o Python vai te dar grandes possibilidades para isso. E quais seriam outras tecnologias que também são muito demandadas, né? Quando a gente fala de ciência de dados, a gente fala muito de R, né? Então, o R são pacotes analíticos de alta performance, com muita profundidade em estatística. Então, se eu tenho problemas de negócio, problemas para ser resolvido, onde eu tenho uma requisição de muita estatística, provavelmente o R vai ser uma grande pedida para isso daí. E hoje as plataformas, né, de processamento de modelos, elas são adaptadas para suportar tanto linguagem R como Python. Então tenham sempre digamos, uma flexibilidade nessas duas linguagens, é bem importante. E aí, se você estiver falando de processamento, eu sugiro também o Spark, porque a gente tem hoje um grande crescimento, processamento, escalabilidade, clusterização, tudo isso embarcado por Spark. Então, é muito importante você ter também a visão do Spark. Então, citando aí, né? Para fazer processamento, para entender um perfil júnior ali, você ter um conhecimento legal de Python vai te ajudar bastante. Foque na qualidade de dados, foque ali nos conceitos, né? Na questão ali de pré-processamento, esse tipo de coisa, né? Todo esse fluxo ali para você chegar no nível de gerar um modelo, um algoritmo, de executar um algoritmo, né? Dentro do teu dataset. E também foque também nessas questões ali, se você está percebendo que o teu problema requer mais quantidade de dados do que você imaginava, trabalhar com histórico, uma série temporal, muitas vezes a questão do processamento vai ser muito importante também, você ter esse entendimento. E aí você entra com o Spark, né? E aí você concilia. Quando você achar mais fácil trabalhar com R para fazer analytics, para fazer ali a questão da estatística, trabalho com R, se você Sim. tiver as duas linguagens vão te dar o mesmo Davi, poderio, tá? Mas vai agora muito do teu engajamento. Não, e essa parte do Spark ali, só para ficar mais claro, por exemplo, eu não tenho conhecimento do Spark, ele é uma linguagem de programação, ele é um software específico, se a pessoa quiser começar a ver mais ou menos, só para ela ter uma ideia do que é o Spark. É nessa área de processamento, né, que você falou, mas ele chega a ser uma linguagem de programação, ou ele é um software específico para essa parte de processamento? Tá. O Spark, ele é uma tecnologia, né? Então, eu posso embarcar o Spark como um engine de processamento. Então, o que seria um engine? Seria um motor de processamento, onde eu consigo paralelizar jobs, né, para serem executados e eu ter uma performance melhor e uma velocidade maior, né, nesse processamento. Então, ele é um engine, como também ele hoje traz, né, por meio das suas bibliotecas em Python, né, ele traz ali todo funcionalidades dedicadas a você trabalhar com SQL, né? Então, ele simplifica o teu formato de processamento, o teu formato de implementação. Muitas vezes você tem uma lógica para fazer um join, para fazer um correlacionamento de dados, para fazer uma filtragem, que talvez pelo próprio Python, mesmo sendo simples, você leve mais tempo ali para implementar a lógica, e por meio de um Spark, da SQL, um Spark Kelly, você consegue implementar
uma linha de código para fazer esse mesmo trabalho, né? Então, você otimiza o teu tempo. Eu ressalto muito a importância de você sempre, né, sempre entender quais são os padrões do teu projeto e de onde você está atuando. Porque, às vezes, por mais que você goste de trabalhar com a tecnologia, você precisa seguir esses padrões, essas boas práticas de onde você está trabalhando, para você manter esse padrão acontecendo, né? Então, nesse sentido, tomem cuidado, quando vocês tiverem a oportunidade, começarem a trabalhar, entendam quais são os design partners, né? Quais são as boas práticas que estão sendo implementadas na esteira, onde vocês vão atuar. A partir dali, vocês trazem as ideias e começam a utilizar as bibliotecas e essas tecnologias, como Spark, R, e aí vão utilizando essas práticas aí para otimizar o código de vocês. Não, excelente. Aqui mais uma pergunta aqui da Aline. Ela estava querendo saber, por exemplo, como funciona essa parte de consultoria em engenharia de dados. Como, Consultoria. talvez para pequenas empresas, médias empresas, talvez, Tá. talvez como um serviço mais, eu entendo que seria talvez um serviço mais freelance, vamos botar assim, talvez. Vamos lá, deixa eu tentar dar a minha visão, né, até de vivências, né? Hoje o mercado ele tem ali empresas que te contratam CLT ou PJ ou até mesmo modelos híbridos, né? Mas vamos olhar como um formato mais consultor, né, como PJ. Então eu seria uma pessoa jurídica, eu teria abriria uma empresa ali e eu me representaria e venderia as minhas horas para aquela empresa, né? Então basicamente eu tenho menor vínculo empregatício, né? Mas, né, essas questões vão abstrair. E aí, como funciona hoje? Por exemplo, uma consultoria, quando você é contratado por uma consultoria, ou em formato CLT, ou em formato de PJ, a consultoria ela vai te vender o teu passe, né, para um projeto X, para você trabalhar, né? Então, o que vai acontecer? Digamos que a consultoria Maestria Dados, né? Vou até utilizar a marca para vender o peixe, mas digamos que a Maestria Dados, ela tem um cliente no setor bancário, né? E eu vendi um projeto, eu negociei um projeto com esse cliente para criar um data lake novo, para estruturar um data lake, né? Para criar uma estratégia de dados nova lá no ambiente deles. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso estimar o período de tempo, o escopo desses trabalhos, quais são as tarefas, quais são as atividades, como eu vou fazer isso acontecer, e para isso eu entro no nível de perfis. Então, eu preciso criar um time que consiga suportar esse projeto. A Maestria Dados irá fazer, então? A Maestria Dados vai e chega no Vitor. Vitor, é o seguinte, você é um profissional júnior, né? Você tem um perfil júnior para ciência de dados. Dentro desse meu projeto, eu tenho ali demandas de analytics e eu gostaria de trazer você para o projeto. Você topa trabalhar comigo? Aí qual que seria a história? Eu te contrataria, te alocaria no projeto dentro do meu cliente, né? Mas a responsabilidade, a gestão, toda essa questão mais contratual seria comigo, e o Vitor entregaria os trabalhos dele, o conhecimento técnico dele, para poder responder aos problemas de negócio que o cliente pedisse. Então, poderia ser por meio de desenvolvimento de código, poderia ser por meio de definição de requisitos, né, de análise de requisitos. Então, no mundo dos dados, a gente não faz só programação, a gente não faz, como eu falei para vocês. Você pode ser um programador, mas você, em algum momento da esteira, você vai fazer o levantamento dos requisitos. Então, o que é isso? É um trabalho mais de análise, né? Mais de entendimento do negócio. Então, você vai fazer esse trabalho, a partir desse trabalho você tem insumo, você tem informação suficiente para poder criar uma aplicação, criar um pipeline, o que for. E aí você consegue entrar no nível de desenvolvimento. Então, basicamente, se a gente estiver falando de engenharia de dados, seria nesse sentido. Você seria contratada e seria alocada no projeto X, e esse projeto demandaria ali algumas necessidades, alguns problemas de negócio, e você, como profissional de engenharia de dados, traria ali o teu conhecimento. Quando a gente fala consultoria, a gente está falando que a gente vai ajudar os nossos clientes a resolver seus problemas. Então, a gente fala que a gente é um consultor. Se a gente fala que assim, não, a minha função é ser analista. Então, teoricamente, eu não tenho ali o contexto de consultoria. Eu vou receber uma demanda de negócio e vou executar ela, né? Mas hoje é muito comum ter o formato consultoria, porque a gente sempre tem que trazer com o nosso perfil, com o nosso passe, aquele conhecimento, a gente vender
as nossas ideias, né? Então, a voz que você tem no mundo dos dados é muito boa e é uma coisa que engaja muito, né, o teu próprio crescimento. Então, eu recomendo que vocês sempre mantenham posicionamentos, estudem bastante, tragam ideias, né? Porque os clientes, né, as necessidades de negócio demandam, além de coisas técnicas, precisam de pessoas que pensam, né? Pensadores. Então, isso é muito importante. Não, perfeito. E é uma última pergunta aqui para a gente fechar e encerrar. O André tinha pedido aqui de você 2 indicações de leituras, livros, talvez blogs, alguma coisa assim. 2 indicações que você acha que seria essencial para quem está querendo começar nessa área ou para quem já começou e está querendo talvez evoluir nessa área de dados. Quais são as suas principais indicações ou livros favoritos? Vamos lá. Eu tenho muitos livros, né? Eu não sou um vasto leitor, não, tá, pessoal? Eu consumo muitos conteúdos, assim, mas tem livros que eu gosto bastante. Mas eu gostaria, até por conta do contexto, né, de indicar canais também, tá? Então, vamos lá. Teoricamente, é muito importante para, como eu falei, a questão da modelagem dos modelos de dados, modelo informacional, entender correlacionamento, entender primeiro essa primeira parte, é muito importante olhar para um livro de análise de dados. Então, vocês poderiam buscar ali uma leitura para um livro de análise de dados, que eu acho que é a base disso, tá? Então, às vezes, olhar, vamos entender, comprar um livro de Python, comprar um livro de Machine Learning, é muito avançado, ou então vai ter uma curva de aprendizado muito longa. Então, o livro prático seria um livro de análise, onde ele vai trazer os conceitos e os melhores métodos de você fazer isso. Eu não vou nem indicar escritor, porque eu acho que vai ficar meio enviesado, tá? Mas um livro de análise, né? Quando a gente fala quando a gente fala de engenharia de dados, né, eu entendo que é muito importante você ter diversas fontes para você trabalhar, para você estudar. Eu gosto muito de consumir o Medium, né? Ele tem muitos artigos, ele tem muitas informações. Quando você segue ali algumas pessoas, por exemplo, o pessoal ali do Data Sprints, né? O pessoal ali do Hotmart, tem algumas pessoas que eles provêm ali alguns artigos muito interessantes para te ajudar, né, em como fazer aquele projeto andar, né? Se você tem algum case específico, muitas vezes você vai encontrar artigos que vão auxiliar em você resolver aquele case, né, de forma mais prática, por experiências já vividas. Então, isso ajuda bastante. Então, eu recomendo muito a plataforma do Medium com artigos. O próprio LinkedIn também tem muitos artigos, mas eu vejo ele mais numa linha de negócio, né? Mas praticamente, eu prefiro, no formato mais prático, eu prefiro o Medium. Tá? Quando a gente fala de ciência, eu olho muito para o viés de estatística, que é um viés que dá muito trabalho, leva tempo, você conseguir entender onde a estatística se encaixa nos problemas. Então, eu gosto muito do canal do Thiago Marques, lá, que é o Statidados. Hoje é o maior canal da América Latina de estatística, é um canal muito interessante. O Stack também, que é dos nossos camaradas parceiros também do Maestria Dados, né? O Felipe e do Rodrigo, que eles têm todo um know-how ali de ciência de dados acontecendo. Eu gosto muito das recomendações do Data Science Academy, né? Eu gosto muito dessas fontes. Posteriormente, eu acho que na próxima aula, para a gente ficar mais, até como sugestão, eu vou trazer referências reais, tá? Assim, vou trazer links para você de livros, coisas que eu utilizei, que me ajudou bastante, navegando desde a prática, o conceito, até um pouco do negócio, para a gente fazer esse correlacionamento de como a prática entra e como o negócio funciona. Perfeito. Beleza? Eu acho que vai ficar mais claro. Não, isso aí é até bom que você já tocou no assunto que próximo ano já, iniciozinho do ano, a gente já vai sentar junto para conversar, combinar um melhor dia para você, para a gente já fazer essa aula aí e quem sabe pensar em outras coisas aí, né? Vamos ver o que o 2022 nos espera. Tomara. E não esqueçam, pessoal, também o Maestria Dados, ele tem, né, conteúdos variados, né? Então, o foco é muito forte hoje, estamos num período muito forte da engenharia de dados, né? Estou preparando um negócio legal para o mercado aí, né? Onde eu quero muito estruturar uma comunidade, né? Para profissionais que querem se capacitar em dados. Então, você vai ter a navegação ali em diversos assuntos, uma plataforma de comunicação interna com diversos profissionais de referência, recomendação de carreira, comportamento, né? Tendências do mercado. Então, eu estou preparando isso daí, logo vai chegar, né? Não vou dar muito spoiler, porque a gente está preparando, e claro que
o suspense. Tem que fazer o suspense para gerar expectativa. Mas é isso, é isso aí. Mas é com muita boa vontade, com muita felicidade que eu estou preparando esse material. Então, assim, se você quer também buscar ali dentro do do Instagram do Mais Ter Dados, tenho certeza que o histórico lá de assuntos que já tem, vocês com certeza vão encontrar pontos que vocês já estão trabalhando, que vocês já leram e que vocês têm curiosidade. Porque eu já falei de quase todas as tecnologias do mercado da engenharia de dados e muitas da ciência de dados também, e de metodologias, que é muito importante você saber também. Então, busquem lá que vocês vão ter bastante coisa para ir vendo. E aos pouquinhos a gente vai incrementando. Não, sem dúvida. Davi, agradeço aqui em nome de todo mundo do GDSC da Uninter, em nome de todos os alunos aqui que participaram e os que ainda vão ver esse vídeo aqui. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo, ter conhecimento. E certamente para o futuro aí, sempre que puder, a gente pode marcar outras aulas, sejam práticas, sejam bate-papo. E queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente, né? Obrigado, né? E agora a gente vai caminhar para o fechamento, a gente volta com a Luana e ela faz o encerramento. E prazer ter todo mundo aqui. Davi, mais uma vez, obrigado. Um prazer ter você aqui. Muito obrigado, cara. Fico muito feliz, agradeço muito o espaço, né, essa oportunidade de estar ampliando ali o meu discurso, né, mostrando Maestria Dados de coração. Isso para mim é muito importante, essa parceria, né. Hoje, 100 pessoas, a gente não consegue resolver nada, sozinho a gente não evolui. Então, a minha proposta de vida é que pessoas são as coisas mais importantes da Terra. Então, se o nosso relacionamento, se o engajamento em cuidar do outro é o nosso foco, com certeza os resultados também vão ser grandiosos. Então, fico muito feliz e agradeço muito a parceria de todos. E o tempo de vocês também. Muito bom, boa noite, pessoal. Agora sim deu certo, né? No início nós tivemos aí um probleminha no stream do YouTube. Meu nome é Luana, tá? Faço marketing digital na Uninter também. E também faço parte aí do core time do GDSC. Agradecemos aí a participação do David, do Vitor. Quanto conteúdo incrível a gente conseguiu abordar hoje, né? Nossa, o David é incrível. David, muito obrigada. Muito obrigada, Vitor, por conduzir aí também, né, a segunda edição do Career Talk, né, que é o nosso evento, né? Gente, é basicamente isso, simplificar, né, a área de tecnologia, que às vezes a gente tem muita dificuldade, né? É uma área que cada vez vem crescendo mais, e vocês viram que tem aí promessa de evento para o próximo ano, né? Então, quem quiser acompanhar aí, não deixa de seguir aí a nossa página lá no Instagram, tá? Então acompanhe a gente, que nós vamos estar postando maiores novidades aí para vocês. E para fazer o encerramento do nosso evento, o nosso core team do GDSC deseja um excelente final de ano para todos, que vocês consigam aí recarregar as suas energias para o próximo ano, que já está aí quase se iniciando, e que com certeza será um ano aí de muitos desafios, principalmente na nossa área aí que vem crescendo e vem tendo muitas oportunidades. Então, a parte de cada vez se preparar, como o David disse, né, procurar leituras, procurar canais, procurar cursos que possam nos desenvolver, vai fazer toda a diferença para como nós vamos enfrentar esses próximos desafios aí nesse próximo ano. E o core time do GDSC está aqui para poder auxiliar vocês em todos esses desafios também. Muito obrigada, uma excelente noite para todos e até o nosso próximo evento.